Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jaine e juntamente com minhas colegas Natália e Sandara, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento das caldeiras. Para a gente entender um pouquinho sobre o funcionamento da caldeira, a gente precisa saber o que ela é. Então, a caldeira, ela é um equipamento de larga utilização na indústria, onde sua principal função é transformar a água em vapor, sob uma pressão superior atmosférica, utilizando para isso a queima de mais diversos tipos de combustíveis. Na nossa residência, a gente tem como exemplo uma caldeira, a panela de pressão, onde a gente cozinha os nossos alimentos. A caldeira, ela compõe-se basicamente de água, que vai entrar num vaso de pressão e vai enchê-lo até certo nível. É utilizado um combustível para que essa queima libere calor e comece a esquentar a água, transformando ela em vapor. Vai acontecer o transporte da energia térmica desse combustível, tendendo assim a expandir e criando uma pressão dentro do vaso, onde essa pressão fará com que ele seja transportado para os vários tipos de locais no qual ele é desejado. Principais tipos de caldeiras. Temos as caldeiras fogo-tubulares, elas são caldeiras muito comuns de aquecimento, pois os gases quentes circulam dentro dos tubos envolvidos pela água existente dentro da caldeira. Temos dois tipos. A caldeira fogo-tubular vertical, basicamente os gases de combustão vão subir através dos tubos, aquecendo e vaporizando a água que está em volta deles. A formalha interna fica no corpo cilíndrico, logo abaixo do espelho inferior. E também temos a caldeira fogo-tubular horizontal. Ela vai apresentar tubulões internos, no quais vai ocorrer a combustão através dos gases vão passar. Ela possui cerca de 1 a 4 tubulões por fornalha. Temos também a caldeira aquatubular. Ela vai suportar altas pressões e altas temperaturas, proporcionando uma queima de sólidos, líquidos e também gasosos. Esse tipo de caldeira é muito utilizada principalmente na geração de energia devido à sua alta eficiência. Seu processo é composto onde a água irá circular dentro das serpentinas e os produtos de combustão pelo exterior delas, esquentando e gerando o vapor. Outro exemplo de caldeira é a elétrica. Ela vai transformar a água no estado líquido para um estado gasoso, usando uma corrente elétrica como fonte de calor. Seu funcionamento é baseado na passagem de corrente elétrica em resistência imersa na água da caldeira. Uma das vantagens da caldeira elétrica é que ela tem menor custo de compra e também de instalação. Ela não precisa ser estocado combustíveis, como os outros tipos de caldeira, e ela também ocupa pouco espaço. Uma das desvantagens é que o alto custo atualmente da energia elétrica. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os queimadores e os combustíveis mais utilizados. Então a caldeira, ela cria um vapor a partir da água, usando o calor liberado pela queima de combustíveis, e a única caldeira sem combustível é a caldeira elétrica, que usa então a passagem da corrente elétrica para aquecer a água e depois transformar em vapor. E para queimar esses combustíveis, nós usamos o queimador, que está representado ali nessa figura. Os gases quentes, eles são provenientes da queima do combustível no queimador, depois de passarem pela água e transformarem em vapor. Após todas essas etapas, esse vapor ele é expelido pela caldeira. É utilizado também um termômetro na saída dos gases queimados, que ele é considerado um elemento, né, um indicador de controle para verificar se a queima ela é ideal ou não. Além disso, a cor da chama ela também é um indicador. Então, por exemplo, se a chama apresentar um gás com coloração negra, ela está indicando uma falta de ar e, consequentemente, uma queima apenas parcial do combustível. E os gases não queimados eles são liberados na atmosfera. Já o gás com cor branca, ela está indicando um excesso de ar, e então está ocorrendo um desperdício térmico, pois nós estamos aquecendo o ar atmosférico sem vantagem térmica nenhuma. E o gás sem cor, que ela apresenta uma característica quase invisível, é o ponto ideal da alimentação de ar. E é claro que além desses indicadores, é preciso acompanhar a temperatura de saída de gases queimados pelo termômetro de gases, que é também um critério complementar e bem útil. Como uma simples referência, a temperatura dos gases queimados ela deve estar na faixa de aproximadamente 230 graus Celsius. Agora nós vamos falar também um pouquinho sobre a composição do queimador. Então, o queimador ele apresenta um acendedor elétrico, um insuflador de ar que antecede por comando automático a ocorrência da centelha, e também um insuflador de ar para melhorar a queima dos gases combustíveis. Além disso, uma insuflação de ar após o desligamento da chama. Essa última insuflação ela é indicada para afastar os possíveis gases combustíveis que não são queimados. Já o primeiro insuflador de ar, que antecede por comando automático, ele serve para afastar os gases não queimados existentes dentro da caldeira e que podem então explodir. Vale ressaltar que todas essas etapas, né, e essa composição, hoje em dia, ela é toda programada, né, feita de forma automatizada. Característica dos combustíveis. Temos o gás GLP, fornecido a partir de um reservatório. Sai e chega ao queimador com pressão de 0,2 a 0,5 metros de coluna de água. Vale ressaltar que ele é um dos combustíveis mais baratos. Temos o óleo diesel, óleo combustível e BPF.
Eles têm grandes problemas de poluente na atmosfera e o óleo BPF ele é um óleo de sobra, de péssima qualidade e tende a ser cada vez menos utilizado. Temos a lenha, só é usada em regiões distantes e sem maiores recursos, embora em algumas cidades de porte pequeno e porte médio, elas têm usinas termoelétricas a partir de caldeiras acionadas por queima da madeira. O gás natural, muito utilizada, por ser uma alternativa econômica, e o bagaço, sua utilização como combustível, acionando caldeiras e o vapor sobreaquecido, alimentando turbinas, e com isso gerando energia elétrica, é imensamente fundamental para viabilizar o uso da cana. E por final, o combustíveis sólidos. Tem problema de estocagem, movimentações e dosagens, e outros produtos sólidos, como o resto de vegetais e até o lixo urbano, e podem ser utilizados em algumas situações específicas. Então, acerca do sistema de queima de combustíveis numa caldeira a gás, é preciso salientar alguns pontos e algumas condições bem importantes. Então, a operação automática é um sistema autorregulável e precisa de duas condições para que isso ocorra. Então, precisa apresentar uma baixa temperatura e água na caldeira. A partir dessas duas condições, é criada uma fagulha elétrica que começa então a queimar o combustível. O suprimento de ar ele deve ser total. A ignição é uma chama inicial, pois com o fogo aceso ele permanece atuante, funcionando permanentemente. E a pressão mínima de gás, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, ele tem que ser fornecido ao queimador com uma pressão mínima de 1000 milímetros de coluna de água. O que quer dizer com essa pressão de 1000 milímetros de coluna de água? Com a válvula de alimentação de gás fechada junto ao queimador, a pressão mínima do gás tem que ser essa de 1000 milímetros de coluna de água. Já com a válvula aberta, o gás chega ao queimador com uma pressão atmosférica. Mas afinal, o que acontece com o vapor da caldeira até os pontos de uso? Então, na caldeira, quando chega a água, nós temos a fornalha, que vai ser responsável por fazer a queima do combustível. Com essa queima, a água da caldeira ela vai aquecer até atingir cerca de 100 graus Celsius e o vapor então ele começa a ser produzido. Porém, como o volume do vapor ele tende a crescer, tende a expandir, mas a limitação do espaço acaba criando uma barreira impedindo esse crescimento, então a pressão dentro da caldeira acaba subindo e o vapor começa a sair através das linhas de vapor até os pontos de uso. Então aqui nós temos um esquema que busca representar tudo isso. Então nota-se que a água entra, existe um tanque elevado de água que tem uma saída para o aquecedor tem uma saída de água quente e outra saída que seria do retorno do condensado. Se seguir ao retorno do condensado, vai cair no tanque de condensador e através de uma bomba, essa água quente ela vai ser retornada ao tanque elevado de água. Ao lado do aquecedor, nós temos a caldeira. A caldeira ela tem basicamente duas saídas de vapor, uma que dá a ligação ao aquecedor e a outra que faz a ligação, que faz as vias de saída aos usos. Nesse esquema, por exemplo, nós temos dois tipos de uso. Nota-se que ali na caldeira nós temos uma região de vapor, temos também representado a água em ebulição, a representação do calor e da água presente no sistema. Para as linhas de vapor que foram citadas no esquema anterior, existem alguns componentes bem importantes, como o isolamento térmico, que é utilizado para tentar diminuir as perdas térmicas. Esse isolamento térmico normalmente é uma camada de vidro protegida por um revestimento de alumínio. Tem-se também as válvulas, que são utilizadas para isolar a linha de vapor de caldeira, as válvulas de retenção, para evitar a volta do vapor no caso de uma parada acidental, os pontos de purga, que seria a descarga da água condensada, de retirada de gases e da própria descarga. O coletor, que distribui o vapor pelas várias linhas de vapor, que vão atender então aos vários pontos de uso. No nosso caso, no nosso esquema anterior, apresentava 2 pontos de uso. E os purgadores, que são utilizados para retirar parte do vapor que se condensa. Então, o vapor que não se contamina, ele perde maior parte do seu calor, e portanto ele se condensa e pode e deve ser reaproveitado. Esse novo produto ele se chama condensado e é basicamente água quente. Na verdade, ele consiste em uma mistura de restos de vapor e de água quente. Por questões de economia, esse condensado ele deve voltar para a parte da caldeira, pelas linhas de condensado, para um tanque chamado de tanque de condensado, que é onde a mistura é bombeada de volta para a caldeira. Então aqui nós temos um esquema que exemplifica a distribuição do vapor. Nesse esquema nós temos presente uma caldeira aplicada a um utilizador, presente em um sistema fechado, com a geração de vapor saturado e de vapor condensado. E a principal finalidade do sistema de distribuição do vapor é enviar um vapor com uma pressão correta, uma temperatura correta, uma quantidade certa, sem ar e seco. Então agora eu vou apresentar alguns detalhes de linhas de vapor e linhas de condensado de retorno. Então a drenagem, em qualquer sistema de distribuição de vapor saturado, sempre vai existir condensação do vapor, que é causada pelas perdas por radiação, que deve ser retirada do sistema para não causar o famoso golpes de Ariete. O condensado, misturando-se com o vapor, ele vai baixar a qualidade do vapor e torna-se então necessário fazer essa drenagem. Em geral, os pontos de drenagem eles são instalados cerca de 30 a 50 metros ao longo da linha de vapor,
sendo também que todos os pontos baixos eles devem ser drenados. E a tubulação ela precisa ter uma certa inclinação para que esse condensado ele se acumule nos pontos de drenagem, facilitando então essa atividade. O ar. Em caldeiras de utilização intermitente, é muito comum a entrada de ar na caldeira, seja ela pelas flanges, conexões, hastes e válvulas. Esse ar, então, deve ser diminuído ou tentar reduzir ao máximo, de forma que o vapor produzido não contenha o ar. Já os separadores, eles são utilizados para que a caldeira ela forneça um vapor saturado seco, principalmente na maioria das instalações industriais, o que é uma condição necessária. E no processo de separação, é provocar então uma diminuição da velocidade do vapor através de um maior diâmetro do separador em relação à tubulação, e em seguida vai acabar havendo uma força das placas, forçando então a mudança de direção e fluxo. Consequentemente, com essa mudança de direção e fluxo, vai ocorrer a separação das partículas de água em suspensão no vapor. É bem importante lembrar que após a separação, esse vapor ele passará para os equipamentos utilizadores e o condensado será drenado para fora do sistema através do purgador. Já os filtros, eles são geralmente aplicados os filtros em Y ou T, e quando instalados em tubulações horizontais de vapor, eles servem como um poço coletor de condensado, podendo causar então os golpes de ar e leite, reduzindo a filtragem e aumentando a perda de carga. Purgadores. É uma peça mecânica de funcionamento automático. A sua principal função é retirar da linha de vapor gotículas de água quente, que é o condensado. Essa água quente retirada é então dirigida a uma linha de condensado que volta para a caldeira ou pode ser descartado. Então o vapor é um produto estável e o ambiente que cerca o sistema está na faixa de temperatura de 15 a 40 graus Celsius. Assim, o vapor de linha de vapor tende a perder calor para o ambiente, voltando parcialmente a ser água quente, mesmo com o uso de isolamento. Então, em vários pontos da linha de vapor, ele se condensa em gotículas de água quente. Além disso, a própria produção de vapor na caldeira, sendo o vapor saturado produzido na presença de água, sempre carrega gotículas, e elas podem se acumular em vários pontos da linha, causando vários problemas, como, por exemplo, o golpe de ariete, que são solavancos na linha. Então, para retirar essas gotículas é usada essa mecânica que é chamada de purgador. Os principais tipos de purgadores são o mecânico, o termostático e o termodinâmico. Todos eles são automáticos, então não necessitam de acionamento manual. A função dos purgadores tem sua importância elevada quando o conjunto de caldeira e vapor está frio, pois aumenta a condensação de vapor ao longo das linhas. Então, junto com eles, é interessante instalar um filtro para reter as pequenas partículas que podem vir junto com o vapor, e também deve-se utilizar eliminadores de ar e gases incondensáveis. Então, aqui a gente tem os principais tipos: o eliminador de gás de ar para líquido, o purgador de boia, o purgador termodinâmico e o filtro Nipsey. No caso de retorno do condensado para a caldeira, são coletadas as saídas de todos os purgadores para uma tubulação de retorno. Então, no início da operação da caldeira, uma certa quantidade de ar é descarregada por esses purgadores e, em seguida, tem-se uma grande quantidade de condensado frio. Após, com o aquecimento da instalação, há uma diminuição da quantidade de condensado, sendo que à medida que o condensado se aproxima da temperatura do vapor saturado, surge uma reevaporação da descarga do purgador. Além disso, nós vimos que se produz vapor para basicamente duas finalidades, que é a geração de energia e também para transportar a entalpia, ou seja, a energia e o calor. Em geral, e se esquece que quando o vapor libera o seu calor latente, tem que ser uma energia que deve ser utilizada. Então, quando o vapor se condensa, a energia transferida ao utilizador é de aproximadamente 75% da energia fornecida pela caldeira. Sobra, então, 25% de energia retirada do condensado, sendo que desses 25%, na maioria das vezes, é uma água destilada e tratada, que é uma água cara com grande valor agregado, que normalmente é reutilizada através da devolução do desaerador ao tanque de abastecimento da caldeira, ou então a reutilização no processo das instalações industriais. Então, na recuperação do condensado, esse condensado é descarregado pelos purgadores com pressão alta, alterada para pressão menor, sendo que parte do calor contido provoca essa reevaporação da parte do condensado, que se chama de vapor reevaporado ou flash. Juntamente com as caldeiras, devem existir dois tanques auxiliares, um tanque de água quente e o tanque de condensado. Então, o tanque de água quente ele recebe em carga água fria de algum reservatório e tem uma serpentina por onde passa o vapor. Então, com isso, a água desse tanque tem sua temperatura elevada, na faixa de 50 a 60 graus Celsius, e com a pressão que tem água quente, ele vai via tubulação atender aos usuários. Já o tanque de condensado nada mais é do que o local onde o condensado será recolhido. Por ter menor pressão, ocorre a revaporização do condensado. Esse vapor criado nessas condições é chamado de vapor revaporado ou flash, e pode ser reaproveitado como vapor. Os sensores, eles medem variáveis físicas como pressão, temperatura e variáveis químicas, como pH, oxigênio dissolvido, e nos alertam também os valores dessas medidas. Então, os principais componentes são o cilindro de caldeira com isolação, inversos de câmara de combustão, os reguladores de pressão, interruptores de pressão, os manômetros com válvula de controle, o regulador de nível de água e interrupção de excesso de água, interrupção de água auxiliar, o painel de controle, a válvula e vapor principal, a válvula de segurança, os reguladores de água, a conexão do gás do conduto, alerta de segurança, bombas de alimentação
alimentação com encaixes, o suporte e o queimador duplo óleo ou gás combustível. Comandos de uma caldeira. Então, basicamente, a única ação do operador é ligar o circuito elétrico. Então, o ventilador do queimador vai iniciar o seu funcionamento para expulsar eventuais gases não queimados e que podem ser explosivos. Então, é feita a injeção do combustível e o faiscador é acionado. O nível da caldeira é mantido entre o mínimo e o máximo pelo comando do motor da bomba de acionamento, com auxílio de eletrodos, que são os sensores que medem e transmitem informação de nível a um sistema de comando geral, que vai acionar ou desligar a bomba de alimentação. Então, no caso de uma emergência, que é a falta de água ou aumento de pressão, vai ocorrer o desligamento da alimentação de combustível e as válvulas de segurança serão disparadas, então diminuindo a pressão dentro da caldeira. A caldeira também possui alguns componentes de comando manual. Então, o comando manual ela só vai funcionar quando a partida for fria e vazia de água. A caldeira é cheia com água fria e desliga seu queimador. Então, ao alcançar a pressão mínima de funcionamento, a lógica do sistema pode funcionar e o funcionamento vai passar a ser automático. Então, nas caldeiras mais comuns, o que sobra de comando manual é a descarga do lodo do fundo da caldeira, que é a extração de fundo, a cada hora e por 10 a 15 segundos. E apesar de tudo ser automatizado, o operador deve saber operar manualmente a caldeira, em caso de algum conserto, troca ou dispositivo com defeito de operação. Então, os principais componentes manuais são o contador para acionamento do motor da bomba, o relé de proteção do motor da bomba, que ele desarma quando houver falha de fase, fusível, queimado ou sobrecarga do motor, o relé de controle de nível, o alarme sonoro, que é acionado quando houver nível de água insuficiente ou falha de chama, que é o risco de espalhar gás combustível não queimado, a chave geral para ligar e desligar o circuito no comando, a chave de bomba com 3 posições, que é o acionamento automático e o acionamento manual e desligado, a chave do queimador com 3 posições, que são o acionamento automático, manual e desligado, a lâmpada sinalizadora de alarme para o nível de água, o queimador e as lâmpadas de acionamento, bomba de água e queimador. As principais vantagens do uso da caldeira na indústria são a grande economia. Apesar do custo da caldeira ser alto, ela proporciona uma economia bastante significativa em termos de aquecimento e geração de vapor. O vapor gerado também pode ser utilizado para vários fins, como funcionamento de outras máquinas, esterilização de produtos, limpeza, aquecimento de água interna para uso no estabelecimento e também para secagem de produtos. Ela pode ser operada com diversos tipos de combustíveis, podendo ser sólidos, líquidos ou gasosos, e ela tem também uma grande variedade de tipo e tamanho, então cada segmento da indústria pode optar pela qual melhor atende suas necessidades. Então, algumas desvantagens do uso da caldeira. Ela necessita, para operação, de operadores extremamente qualificados. A água que é utilizada para gerar o vapor também precisa passar por um rigoroso sistema de tratamento para que não ocorra a oxidação dos tubos devido à água dura e também a contaminação do vapor que vai ser gerado. A manutenção ela deve ser feita regularmente e bastante detalhada. Alguns tipos de caldeira possuem a partida lenta e uma capacidade de produção bem limitada. E também existem outros tipos que exigem um grande espaço para sua construção e essa construção também se torna bastante complexa. Importância da caldeira nas indústrias. Então, a caldeira são utilizadas em vários setores industriais e diversas etapas do processo de produção. E essa importância ela vem desde a Revolução Industrial, com o vapor passando a ser parte primordial atualmente nas logísticas industriais. Chegamos ao fim. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos assistido.